Sejam muito bem-vindos para mais um episódio de Basileia, Venha Teu Reino, vídeo onde a gente discute e conversa um pouco sobre reflexões em cima de textos bíblicos. Ontem nós tivemos o nosso encontro presencial, da Basileia presencial, foi aqui em casa também, e normalmente eu compartilho os conteúdos tanto do vídeo no presencial como vice-versa. Essa semana aconteceu diferente. Eu falei na live de domingo, na live anti-infarto, sobre um texto que está lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, falando sobre a tentação de Jesus. Fiz um paralelo entre esse texto aqui e aquela famosa história de Daniel na Cova dos Leões. E ontem eu acabei voltando esse texto aqui na reunião presencial e identifiquei coisas que ainda não tinham sido evidentes ou evidenciadas ao meu olhar. Hoje eu quero compartilhar ela com vocês. Para vocês lerem, eu não vou ler agora, quero que vocês leiam depois, Lucas 4, do versículo 1 até o versículo 13. Então, convido vocês a lerem posteriormente, com calma, com atenção. Lucas 4, do 1 ao 13, a tentação de Jesus. O que me chamou bastante a atenção? Primeiro, Jesus esteve por 40 dias e 40 noites no deserto sem comer, sem beber, e ele fez isso por escolha, né? Ele optou, ele quis fazer isso daí, ele quis passar por isso. A gente sempre a gente sempre pensa em tentação, quando a gente olha aqui a tentação de Jesus, a tentação de Cristo, a gente sempre tende a fazer aproximações e leituras com tentações do nosso dia a dia, com tentações do nosso cotidiano. Por exemplo, olha, tem um dinheiro dando sopa ali em cima de tal lugar, eu vou pegar. Olha, eu estou no mercado, eu vou trocar a etiqueta de preço. O preço está errado no caixa, eu fico bem quieto, passo batido. O garçom não cobrou tal coisa, eu fico quieto e deixo assim. Eu vi uma pessoa, eu desejei tal coisa, eu desejei tal pessoa. Eu quis o mal para fulano, eu quis o mal para ciclano. Sabe esse tipo de tentação do dia a dia? Eu chamaria de tentações rasas, que são aquelas que nos acometem o dia inteiro. A gente tende a fazer a leitura do texto bíblico aqui da tentação de Jesus sobre a ótica desse tipo de tentação, que de certa forma é uma tentação bastante religiosa. Porque, como assim religiosa, Juliano? Porque a gente aprende que é errado na igreja, a gente aprende que é errado no ambiente religioso, né? Eu gostaria que a nossa leitura de hoje, ou a nossa reflexão de hoje, fosse um pouco mais profunda. No seguinte aspecto, eu aprendi que quando Jesus foi levado ao deserto e passou por 3 provações seguidas, ele não foi tentado nesse nível raso da tentaçãozinha diária que a gente é. Ele foi contestado. Contestado, sim, contestado. A pessoa dele foi contestada, o propósito dele foi contestado, a essência dele foi contestada, e isso é muito maior do que apenas uma mera tentaçãozinha sobre o que é certo, o que é errado, sobre falar um palavrão ou não. Então, quando Jesus sofre ou recebe essas provações, essas tentações, o que está sendo feito ali é uma contestação. O diabo está falando assim: vamos ver se você realmente é o Cristo. Vamos ver se a tua missão realmente é morrer para que todo aquele que creia em você não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos ver se essa é a tua missão mesmo. Vamos ver se essa é a tua razão de viver aqui na Terra. Vamos ver se esse realmente é seu propósito. E vejam, as formas como isso acontece são bem interessantes também. Primeira coisa, ele passou 40 dias, 40 noites, ao final dos quais ele teve fome. Ele ficou sem comer nem beber nada. Ao final desse período ele teve fome. Claro que ele teve fome. E aí qual que é a primeira aprovação que vem? O diabo chega para ele e fala: se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras aí se transformem em pão, para você saciar a sua fome. Você está com fome, você está com o estômago nas costas, rapaz. Você está morrendo de fome. Manda aí, com o teu poder, que essas pedras se transformem em pão. Você pode transformar a água em vinho, por que não pode transformar pedra em pão, Jesus? Um pãozinho quentinho ali da padaria.
Imagine só, a gente no fim do dia de trabalho já fica pancada de vontade de comer e quando vê aquele pãozinho fresquinho, quentinho, com uma manteiga, rapaz, é uma delícia. Imagine um homem que está tendo o seu ministério questionado, o seu propósito de vida questionado, num período de extrema fome e necessidade mesmo de energia, receber uma afronta dessa. O que me chama a atenção é que quando a aprovação vem, ela vem em ataques, e o primeiro ataque é físico. Olha que interessante, como se tivesse níveis, né? O primeiro nível é físico, é o biológico, é o mais óbvio. E Jesus teve o seu propósito questionado nesse primeiro momento pelo aspecto da fome. Se você é o Filho de Deus, então transforme essa pedra em pão. Jesus responde e fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Então, Jesus mostra que ele está focado no seu propósito. Antes de seguir adiante, falando das outras duas provações, ou dos outros dois ataques que ele recebeu, eu queria falar sobre propósito. Ontem, na nossa reunião presencial aqui, uma amiga nossa, uma irmã querida, contou a história de um vizinho dela que a vida inteira estudou na escola pública, com muitas limitações financeiras, mas desde muito pequeno ele tinha o objetivo claro de ser médico. E aí ela usou esse exemplo para contar para os alunos dela, alunos na faixa de 12 anos de idade. E ela contou para nós aqui também que esse vizinho, que cresceu estudando, fez isso por conta própria. Desde muito pequeno ele sempre foi muito focado, grave isso, focado. Diz que, eu não lembro quem que falou essa frase, mas diz que tudo aquilo que nos tira do nosso propósito é um obstáculo. Tudo aquilo que nos tira da nossa direção é um obstáculo, né? Então esse vizinho dela, desde cedo, estudou pensando que o seu objetivo de vida era ser médico. E ontem ela contou para nós que ele já por volta dos 25, 26 anos, já está no segundo ano de residência, já está com um apartamento, já está com um carro, com a vida encaminhada, mas acima de tudo, dos bens materiais, ele está se realizando porque ele está no propósito de vida dele, que é ser médico. Mas como é que ele chegou até aí? Estudando sozinho, em escola pública, e passou na universidade estadual aqui da cidade pública. E é um destaque entre os alunos, etc. Tudo isso é bacana de falar porque tem a ver com propósito e foco, né? Foco. Jesus tinha plena consciência do seu propósito, plena convicção do seu propósito e permaneceu firme com foco. Quando veio o primeiro ataque físico, grave isso, o primeiro ataque foi físico, nas necessidades físicas, ele respondeu: nem só de pão viverá o homem. Ele estava fixo, focado, definido, decidido naquilo que ele ia fazer. Continuou. E a perseguição também continuou, os ataques também continuaram. E o segundo ataque foi: o diabo pega Jesus, leva ele no alto e mostra assim várias cidades, mostra vários reinos e fala: a autoridade e a glória desses reinos me foi dada, eu posso dar para quem eu quiser. Vamos conversar, Jesus? Você não está tão famoso assim, você nem tem tantos seguidores assim, Jesus. Você nem recebe tanto like assim. Você não recebe tanta curtida assim. Olha só, você só tem 12 discípulos que te seguem. Desses 12, você sabe que um tá comigo, né? Então, veja, o povo te segue só quando você cura, quando você distribui pão, quando você distribui peixe de graça. Pensa bem, Jesus, tá meio difícil esse negócio aí. Se você me adorar, essa autoridade e a glória desses reinos aqui, eu vou dar para você. Você vai ser famoso, Jesus. Você vai ser o cara, vai ser ovacionado, recebido em praça pública. Todo mundo vai te receber e ouvir tua mensagem, Jesus. O primeiro ataque foi físico, o segundo ataque é onde? No ego. Naquilo que o ego desejava. Naquilo que a alma dele desejava. Reparem, e prestem atenção nisso. Reparem que comer pão é errado? Não. Querer ser aceito é errado? Não. Olha a sutileza das coisas. Preste atenção, grave isso. Olha a sutileza das coisas. Jesus responde, né? Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Vaza daqui, cara chato. O diabo se afasta, maquina mais um pouco e volta, né? O terceiro ataque
é um ataque que me impressiona. Ele chega e fala assim, bom, esse filho do carpinteiro é casca grossa. Resistiu à minha sugestão das pedras, mesmo estando morto de fome. Resistiu ao ataque do ego, que é normalmente onde 99% do povo cai. 99% fica ali já, meu. Ninguém aguenta seguir adiante. Pegou no ego, pegou o cara. Então eu vou pegar esse cara naquilo que ele está se defendendo. O que Jesus usava para recusar? Ele usava a palavra, ele se apoiava na palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. O diabo chega e faz o quê? Pega Jesus, leva a Jerusalém, coloca ele sobre o alto do templo e fala assim, olha, se és o Filho de Deus mesmo, atira-te daqui abaixo. Veja, ele está sendo contestado. Você é o Messias mesmo? Você é o Filho de Deus? Você é filho do Todo-Poderoso? Você é filho do homem lá de cima? Você pode tudo isso que você faz mesmo? Você cura? Você ressuscita? Você transforma os elementos? Você é o cara mesmo? Você é filho de Deus? Filho de Deus mesmo? Então faz o seguinte, se joga daqui de cima. Por quê? Aí olha só, está escrito. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Se joga aí, cara. Os seus anjos vão te segurar. Está escrito, não sou eu que estou falando. Está escrito. Você mesmo usou isso aqui o tempo todo? Está escrito. Vai, se joga. Claro que Jesus fala, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Veja que o terceiro ataque, ele é muito complicado porque ele parece certo, porque ele se baseia no que está escrito, mas ele não é certo. Parece correto, mas não é correto. Ele é pior que os outros dois primeiros. Primeiro ponto, era errado comer? Não, não é errado comer, mas fugia do propósito de Jesus. Número 2, é errado alguém querer ser aceito? Não, não é errado, é normal. Aliás, todos nós precisamos ser amados e aceitos por aquilo que somos, por aquilo que fazemos e por aquilo que fazemos bem. Isso faz parte da nossa essência. Vamos lá, você vai receber 500 mil seguidores no YouTube e no Instagram se você fizer tal coisa. É errado pensar assim? Não. O problema era que estava desviando ele do propósito, do foco, da missão. E por fim ele fala, olha, se joga aí porque está escrito, dito está. Mostra aí, prova que você é filho de Deus. Prova para mim que você é filho de Deus. Jesus fixo, focado na sua missão, fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja que o terceiro ataque é perigosíssimo, o terceiro ataque é na religiosidade. O terceiro ataque, ele usa da religião, ele usa do fundamento da fé, que é a palavra, só que ele usa de maneira errada. Texto fora de contexto, como a gente sempre brincava, usado por pretexto. Quando eu digo isso, eu estou me referindo aos amigos do seminário, lá em meados dos anos 2000, e isso fica para uma outra hora para eu contar essa história. Mas, vejam que a sutileza do ataque é enorme. Vem mascarado de piedade, vem mascarado de religiosidade, vem mascarado de fé e vem dizendo que é da palavra. Isso é muito perigoso. Então, vejam que os 3 ataques que Jesus recebeu, olhando eles individualmente, olhando eles em si, cada um deles, não era um problema, exceto o último, que era um pouco mais arriscado, que ele ia se arrebentar. Mas o grande problema, o grande X da questão, é que todos os ataques tiravam ele da rota dele, do propósito. E aí, eu quero perguntar para você, qual que é o teu propósito? O que é tentação de verdade? É a tua vontade de agarrar alguém quando você vê na rua, alguém muito bonito, muito bonita? Cara, isso é tentaçãozinha do dia a dia. É de xingar alguém, é de bater em alguém? Ou tentação de verdade para nós, provação de verdade, contestação de verdade, é aquilo que afronta o propósito de Deus para nós. Grave isso. Tudo aquilo que afronta o propósito de Deus para você é uma provação. Tudo aquilo que tira você da rota, do rumo, do propósito que Deus deu para você é um obstáculo. Então, primeiramente, eu quero te fazer essa pergunta. Qual é o seu propósito
minha querida, meu querido, qual é o seu propósito? Se você não sabe, ainda busque. Porque eu tenho certeza que a falta de conhecimento disso é o maior motivo de insatisfação na tua vida. Você tem prazer em levantar todos os dias cedo e se levantar para um novo dia de desafios? Você levanta com prazer, com tesão, com vontade, com garra, com gana? Ou você levanta assim, que saco, mais um dia. Se é isso que está acontecendo com você, falta propósito na tua vida. E segundo, preste atenção, se você já sabe o seu propósito, cuidado, porque os ataques vêm no físico, no ego e através da religiosidade com cara de piedade. São lobos em pele de cordeiro atacando. Cuidado, porque isso é muito sutil, muito perigoso. Que nós possamos, então, caminhar com essa consciência de que não somos apenas mais um na Terra, mais um número. Não somos apenas mais um dígito de CPF. Não. Cada um de nós tem seu propósito aqui. Cada um de nós tem seu motivo para estar no reino de Deus, Basileia de Deus. Você tem o seu papel nesse reino, você tem o seu papel nessa Basileia. Vambora? Vamos descobrir qual é? Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Como eu sempre digo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Esse é o teu patrocínio para esse tipo de mensagem. É o patrocínio do compartilhar de verdade. Um abraço, até a próxima. Fui!